Louvado seja Deus. Bom, amados, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, 10, 11. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, ministra a tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Que a tua palavra nos pegue de jeito, nos acerte, Pai, em tudo. Que a tua palavra vá de encontro às nossas necessidades. Que possamos dar toda atenção à tua palavra, mas toda reverência também, todo respeito, todo amor, todo carinho. E eu creio, Pai, que amor maior pela tua palavra não pode haver se nós não a praticarmos. E que não sejamos ouvintes negligentes, conforme diz Tiago 1, 22, ou na parábola de Jesus dos dois construtores no final do Sermão do Monte, que nos eleva do Vale da Depressão, mas que possamos ser ouvintes praticantes, que possamos tirar a tua palavra da teoria e colocá-la em prática todos os dias das nossas vidas. Fale conosco, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz, e que o Senhor a prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada, em nome de Jesus. Repreenda todo o espírito contrário à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, queridos, esse é um dos textos mais conhecidos, né? Conhecido como a oração do Pai Nosso. E muito bem também, alguns teólogos dizem que poderia ser chamada a oração dos apóstolos, ou a oração dominical. Mas é interessante que Jesus, ele coloca essa oração como exemplo, como modelo, mas não como uma reza, ou como uma ladainha, ou para ela ser repetida. Ele, aliás, é uma resposta aos pedidos dos apóstolos, né, dos discípulos, 12 apóstolos, 70 discípulos, né? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aliás, hoje nós temos muitos livros. Eu, no meu livreiro, tenho uma seção escrito oração. Deve ter lá quase uma dezena de livros só sobre oração, sobre essa temática. Nunca é demais falar sobre oração, mas mais do que aprender sobre oração, é preciso orar. Aliás, é preciso orar como orávamos antes. É preciso orar mais. E Jesus ensina, e eu gostaria de aprender com o Senhor nesta noite e compartilhar convosco nesta hora sobre alguns elementos desta oração. Alguns elementos dessa oração. O primeiro elemento que eu destaco aqui é relacionamento. Diz assim, Natan: Pai Nosso. Logo no versículo 9, logo no comecinho, Pai Nosso, versículo 9. Relacionamento. Ele é Pai e Ele é nosso. Eu não estava programado, mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre paternidade, sobre Pai, sobre Deus como Pai. Porque todos os homens são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus.
Aliás, ele disse isso muito claramente no livro de João, no capítulo 8, né? Quando ele fala até para os líderes religiosos de quem eles eram filhos. Mas quem então são os filhos de Deus? Bota aí, Natan, João 1, 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus, os judeus daquela época, não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você é filho de Deus. Mas antes disso não era, antes não era. Natan, você não me fala a memória, 1 João capítulo 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Se agora somos, porque antes não éramos. E não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Portanto, a parte A do versículo 2 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus. Então nós podemos orar assim. Aliás, ninguém aqui mais do que o pastor Marinho ora assim, né? Pai, meu Pai, Pai nosso. Relacionamento filho-pai, relacionamento eu e Deus, você e Deus. Aliás, primeiro aqui, esse relacionamento, né, dessa filiação, porque nós somos de Deus, além de por criação, que todos são, mas nós somos de Deus também por redenção, e somente os que foram redimidos, e somos também de Deus por adoção, somente os que aceitaram o Senhor Jesus. Mas todos também são de Deus por manutenção, por criação e por manutenção. Mas nós somos por tudo isso, por criação, por redenção, por adoção e por manutenção. Porque Ele tem nos mantido vivo, com fôlego de vida. Amém? Então, primeiro relacionamento com Ele. Mas depois assim, Pai Nosso. O nosso primeiro relacionamento, primeira comunhão, deve ser com o Senhor, mas também com os irmãos. Porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Aliás, o pão, vamos falar daqui a pouco, também não é só meu. O pão também é nosso. Mas é no outro tópico. Amém? Portanto, o que nós vemos aqui, o primeiro elemento é relacionamento, é intimidade, é comunhão com Deus, mas também com os irmãos. João diz muito isso na sua primeira carta, especialmente, né? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, e a nossa comunhão é com os irmãos. E que se andarmos na luz, 1 João 1,7, Natan, depois 1,9, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, mas a vida, se eu fosse resumi-la, aliás, se fosse não, Jesus fez isso. No Antigo Testamento, a Torá, os 5 livros da lei, o Pentateuco, os livros de Moisés, que era a Bíblia que tinha os salmistas, né, que tinham depois Tamar, diferente de Torá, que é o Antigo Testamento todo. Os livros, 39 livros veterotestamentários. Bom, enfim, na Torá, ou nos livros da lei, havia 613 mandamentos. Aí Deus chama Moisés para o Monte Horebe, no Monte Sinai, e resume os 613 mandamentos em 10. É o chamado Decálogo, ou os 10 mandamentos. Já ali nos 10 mandamentos, nós temos 2 relacionamentos. O relacionamento meu, seu, tá? Com Deus. E depois nós temos ali, aliás, 4 relacionamento meu com Deus. E 6 dos 10, relacionamento meu com o próximo. Relacionamento meu com Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não fará para ti mais esculturas, obediências. Bom, muito bem. Relacionamento meu com o próximo. Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não levantarás falso testemunho. Amém? Deus resumiu os 613 em 10. O decálogo, os 10 mandamentos. Aí pergunta a Jesus, Mateus 22.
Natan, se não me engano, 37, mais ou menos, né? Qual o maior dos mandamentos? Aí Jesus falou assim, poxa, se o meu Pai e eu e o Espírito Santo resumimos os 613 em 10, o decálogo, os 10 mandamentos dados a Moisés, Jesus falou assim, respondendo a eles, aos escribas e fariseus, eu resumo em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a si mesmo. Bom, está aí, grave aí, está aí o resumo. Está aí a cruz de Cristo. A parte vertical, eu e Deus. É a parte horizontal, ou melhor, espiritual, a parte vertical. E a parte horizontal da cruz é o meu próximo, é a parte social. Então grave isso. Primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Resumiu toda a lei. Aliás, eu acho que poderia até terminar a mensagem aqui. Como eu tenho mais alguns minutos, na verdade quase 40, eu vou continuar. Amém, amados? Mas é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Relacionamento com Deus e com o próximo. Posso fazer uma perguntinha a vocês, com todo amor e carinho? Como está seu relacionamento com Deus? Posso fazer a segunda? Como está seu relacionamento com o próximo? Porque olha só, João fala assim, como podes tu dizer que ama a Deus a quem não vê, e não ama teu irmão a quem vê? João chama de quê? João chama de quê esses? Hipócritas, mentirosos. Amém, amados? E a nossa comunhão com Deus, irmãos, ela é, como que eu vou usar uma palavra aqui, evidenciada ou demonstrada na nossa comunhão com o próximo. Bom, vamos lá. Jesus fala isso em Mateus 25. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e vestiste-me, tive preso, foste ver-me, tive hospitalizado e me visitaste. Enfim, e perguntam, Senhor, quando é que te vimos tudo isso e te assistimos? Ele falou, todas as vezes que fizesse isso a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Irmãos, olha, o café de comunhão estava uma delícia. A minha vontade era pegar esse café de comunhão e oferecer a Deus. Senhor, toma um cafezinho aqui conosco. Eu posso fazer isso, ir lá no céu, ou ele descer lá do seu trono, vir aqui, e tomar um cafezinho comigo aqui. A gente faz isso como Orlando fez hoje, se não me falha a memória, oferecendo a quem passou ali. Como a gente faz quando tem um andarilho aí, quando tem alguém, toma um cafezinho comigo. Eu posso oferecer uma água a Deus naquele dia quente, Senhor, que água gostosa o Senhor fez. André diz que a água não tem gosto de nada. A água é vida, Jesus amado. Né? Toma uma aguinha, Senhor, está tão quente, né? Como que eu faço isso? Até coloca aí 1 de Pedro, capítulo 4. Nada disso eu tinha pensado. Versículo 10, se não me falha a memória. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Cara, isso aqui, eu sirvo a Deus servindo aos outros. Eita! Primeiro elemento, relacionamento. A gente precisa correção 8 elementos. Primeiro elemento, relacionamento. Pai nosso, que estás nos céus. Segundo lugar, adoração. Santificado seja o teu nome. Manda aqui para nós. Isso é sabido, né? Você entra na presença de uma autoridade constituída, né? Você entra, né, falando da patente da pessoa, do título ou títulos dela, né? Excelentíssimo senhor governador do nosso estado. É verdade ou mentira? Ou nós vamos chamar ele de, o nome dele é Eduardo, Duda, né? Eu tenho uma dificuldade extrema, tá? Eu digo extrema, imensa, de chamar Deus de você, tá?
Daqui a pouco estão falando igual aquela, a Xoxa, né? A diaba loura. O cara lá de cima. Não está demorando muito, já está no meio gospel. No mundo gospel, que é mais mundo do que gospel. Né? Jesus te ensina assim, olha, você quando falar com Deus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Aliás, adoração. Mas oração, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre oração, petição, dai-nos hoje. A oração ela tem 5 partes. Bom, isso eu aprendi na palavra. Ela tem 5 partes. Ela tem adoração, ela tem gratidão, ela tem confissão, ela tem petição e ela tem intercessão. Mas parece que a oração de muitos crentes só tem petição. Porque dizem que até crente é igual filho de cego, ele só sabe pedir. Me dá, danoninho, dá. O crente parece que só sabe pedir. Mas oração não é só petição. Aliás, Filipenses 4:6 vai falar. Olha só, bota aí, Natan. Com petição, oração e súplica, com ações de graças. Viu? Vou repetir. A oração tem adoração. Você começa entrando na presença do Senhor em oração. Você não estava fora dela. Estou falando em oração. Através da adoração, gratidão. Aliás, nós temos muito mais para agradecer do que pedir. Nós geralmente pedimos muito mais do que agradecemos. Aliás, esquecemos até de agradecer o que pedimos e recebemos. Mas se parar para pensar, analisar, fazer uma contabilidade, nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Então, adoração, gratidão, confissão de pecado, confissão de estado, petição, que é pedir por si próprio, mas também intercessão, que é pedir para os outros. Aliás, intercessão tem uma força extrema. Só um texto. Jó capítulo 42:10 diz que Deus mudou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo quando ele tinha antes, quando este intercedia pelos seus amigos. Tem um texto, Natan, se você conseguir achar, eu tenho quase certeza que está em 1 de Samuel, que Samuel diz assim: como pecaria eu deixando de orar por vós? Samuel está dizendo, e ele passou a noite toda em intercessão, em oração, em vigília. Ele está dizendo que é um pecado eu não orar por vós, eu não orar pelos outros, eu não interceder, que é pedir pelos outros. E às vezes Deus nos dá a nós quando nós estamos pedindo pelos outros. No caso do Jó foi muito claro isso. Olha lá, 1 Samuel 12:23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, pastor, o senhor está dizendo que é um pecado deixar de orar? O senhor está dizendo que é um pecado não orar pelos outros? Não, eu estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo, está escrito ali. Amém? E aqui tem um endereço, vocês sabem. Está ali. Então, segundo lugar, adoração. Agora nós estamos batendo no livro de João, capítulo 4, versículo 19 adiante, que fala da conversa da mulher samaritana com Jesus. E o tema da conversa ali, nesse meio termo, era adoração. Senhor, nossos pais adoram nesse monte, vós dizer que é em Jerusalém que se deve adorar, né? Aí começa a desenrolar. E a gente aprende ali, Deus está lançando pergunta ao texto. Em primeiro lugar, a quem adorar? A verdadeira adoração. Porque a palavra de Deus diz, no 23 ou 24, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí, diz assim, que os verdadeiros adoradores. Bom, se tem verdadeiros adoradores, tem o quê? Falsos adoradores. Então, olha só, a verdadeira adoração. A quem adorar? A Deus, que se revela nas Escrituras. A Deus que se deve adorar. O Todo-Poderoso, o Criador, o único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Agora, a pergunta dela, onde adorar? E aonde adorar? Adorar o Senhor em todo lugar, nem aqui tão somente, ou lá, ou ali, ou acolá, mas em todo lugar. Aonde estivermos, se somos um adorador por excelência, se a adoração é o nosso estilo de vida, nós temos que adorar o Senhor em todo lugar. Ou você só adora na igreja? Na hora do ministério de louvor? Você precisa adorar o Senhor na sua casa. Você adora na sua casa? Adora? Você adora o Senhor no seu trabalho?
Ah, pastor, no meu trabalho já... Por quê? Você é um adorador, você tem que adorar em todo lugar. E adorar não é só louvar. Adoração contém o louvor é contido pela adoração. Adorar é mais do que cantar. Adorar é ter mais do que louvar. Repito, nós precisamos adorar o Senhor em todo lugar. Aliás, é o que nós faremos, o que mais faremos eternamente nos céus. É o quê? Adorar o Senhor. Amém? Então, a quem adorar? A Deus, que se revela nas Escrituras. A Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Aonde adorar? Em todo lugar. Agora, quando adorar? Ah, pastor, quando? Todos os domingos, a partir das 7h30 da noite, que é quando passa-se geralmente a oportunidade para o Ministério de Louvor. Esse é o momento que é quando eu adoro. Não, peraí. Você adora a Deus em todo lugar e em todo o tempo. Salmo 34, no versículo 1, se não me fala a memória. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente, ali diz, sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, no tempo bom, no tempo mau. E tempo, clima tempo não. Também no sol, na chuva, mas é mais do que isso. Tempo, situação na vida. Amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, não importa. No tempo da saúde, no tempo da doença, no tempo da fartura, no tempo da escassez, no tempo da alegria, no tempo da tristeza. Em todo o tempo, no tempo bom, no tempo mau, eu bendirei ao Senhor. E o seu louvor estará sempre. Não é de vez em sempre. Não é de vez em quando. Não é de vez em nunca, mas é sempre. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Tá bom, para a gente fechar. Quem adorar a Deus? Onde adorar? Em todo lugar. Quando adorar? Em todo tempo. Por que adorar? Salmista diz, Natália, que é Salmo 139, se não fala a memória, você vai achar aí, você está fera aí. Adorar o Senhor em todo o tempo, é Salmo 34, mencionei versículo 1, né? Adorar o Senhor porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá, eu acho que está no Salmo 139, mas tem outros textos que vão mencionar isso aí, principalmente esses salmos. É isso, pastor Marinho? Bendirei ao Senhor porque o Senhor é bom e porque o seu louvor. Bendirei o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou aqui pensando em outro texto, que é o Salmo 150, que, ao contrário do que alguns pensam, louvar o Senhor só pelo que Ele é. Tem até um hino, Tem um hino bonito, diga-se de passagem. Mas o salmista no Salmo 150 diz, bota aí no Salmo 150, louvai o Senhor, versículo 2 ou 3, louvai o Senhor pelos seus grandes feitos. Amém? Louvai o Senhor pelos seus poderosos feitos. Eu também louvo o Senhor, não apenas pelo que Ele é, mas eu também louvo o Senhor pelo que Ele fala, e também louvo o Senhor pelo que Ele faz. Louvai o Senhor pelos seus grandes feitos. Amém, amados? Amém. Acima de tudo, pelo que Ele é, pelo que Ele é, porque Ele é Deus único e verdadeiro, porque antes dele Deus nenhum houve, e depois dele Deus não haverá, porque Ele não tem começo de dias, nem terá fim de existência, porque Ele é o Deus eterno, é o Deus Jeová, é o Deus aqui, é o Deus agora, é o Deus já. Amém? Amém. Louvamos pelo que Ele é, mas também pelos seus grandes feitos. Glória a Deus, aleluia. Agora, a última pergunta então aqui, para terminar. Como adorar? Como adorar? A quem adorar a Deus? Onde adorar? Em todo lugar. Quando adorar? Em todo tempo. Por que adorar? Porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agora, como adorar? Bota aí no verso 4, capítulo 4 de João, versículo 24, 23, 24. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como adorar? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Sem protocolo, sem formalidades, sem religiosidade, sem ensaios, sem apresentações. Sem atuar, sem imitar,
mas em espírito e em verdade. Eita! Com autenticidade, com verdade, com espiritualidade, com espontaneidade. Adorar o Senhor. Terceiro lugar, eu preciso correr. Renúncia. Volta lá sempre, meu filho. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha. Até porque eu creio muito, com todas as minhas entranhas, que a vontade dele é melhor do que a minha. E nem se compara. Nem se compara. Aliás, Jesus na terra enquanto homem, grave aí, 100% Deus, mas 100% homem. Mateus 26, Natan. Mateus 26, versículo 39. Ele diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A tua vontade. Renúncia. Aliás, acerca da vontade, 1 João, capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a... Muitas orações às vezes não são ouvidas. Aliás, nós já vamos voltar, hein, irmãos. Primeira e segunda quinta, quintas da palavra. Tá? Uma, eu, a primeira quinta, a segunda, o pastor Marinho, a segunda quinta. Quintas da palavra. E eu vou começar adiante desde já, sobre 10 condições de oração não respondidas. E depois, um estudo bíblico aprofundado. E depois, 10 condições de oração respondida. Está aí uma condição de oração não respondida. É pedir contrário à vontade de Deus. Senhor, mata ela. Senhor, mata. Senhor, tira ele. Senhor, Senhor, aquele emprego. Senhor. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aí tem uns pastores aí, uns líderes aí, uns imperadores aí, né? Uns donos de igreja aí, uns pastores aí, é melhor parar, né? Que você tem que enfiar a faca no pescoço de Deus. Tem um que falou contra esse texto de forma grotesca. Você tem que enfiar faca no pescoço de Deus e forçar Ele a fazer a tua vontade. A minha vontade, meu Deus, ia me dar mal. Se Deus só fizesse a minha vontade, eu nem sei se eu estaria aqui. A sua vontade. Glória a Deus. Sua vontade. Renuncio a minha. Aliás, cristianismo é renúncia, Natan. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Mateus 10, Natan, 37 a 39. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, escute aí todos, inclusive Nayara e Igor, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Um texto paralelo diz eternamente. Bem? Terceiro elemento, renúncia. Renúncia. Seja feita a tua vontade. E às vezes, irmãos, aqui para nós, vou falar como ser humano. Eu sou. Belisca, você aperta bem forte. Se doeu um pouquinho, ai, doeu aí, eu sou. Você vai ver que você é. Você ainda está num corpo de carne. Tem hora que a gente quer a nossa vontade. Mas como que é? Verdade ou mentira? Aqui não tem hipócrita, tem? Aqui tem fariseu? Tem não, moralista. Tem hora que, não, poxa, Senhor, eu queria orar ao contrário. Senhor, que seja feita a minha vontade, não a tua. Senhor, que seja feita a minha vontade, mas não a tua. Mas é a tua, Senhor, e não a minha, porque a tua é melhor do que a minha.
A minha eu vou me dar mal, a tua eu vou me dar bem, eu prefiro a tua. Mesmo que dou no momento, mas depois eu sei que será melhor, eu tenho certeza. João 13,7, Natan. Eu gosto desse texto. O que eu faço não entendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Não é João 13,7? 13,7? Se não é, eu errei. Também posso errar, né? Não errei. Mas posso errar. Escritor no crédito, tem mais de 1000 versículos memorizados de cor. Respondeu Jesus e diz: o que eu faço? Não sabes agora, mas entendê-lo-ás depois. E depois é logo ali. Depois é logo depois de agora. O que eu faço não entendes agora, mas entendê-lo-ás. E quando você entender, depois você vai dizer: poxa, Deus tinha razão, eu não sabia. Deus tinha razão, eu não sabia. A vontade dele é incomparavelmente melhor que a minha. Quarto lugar, necessidade. O pão nosso de cada dia. Pode voltar sempre na oração, Pai nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque nós temos necessidades. As mais básicas. Aliás, quantas necessidades? E cada uma suprida na sua área. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, e poucas mensagens eu ouvi sobre esse tema, alma, como ouvimos ontem no culto das irmãs, tá? Necessidades emocionais. Às vezes a gente faz coisas, sente coisas, pensa coisa, fala coisa que não entende. Às vezes é um trauma. Um passado, às vezes presente, geralmente no passado distante ou remoto. Olha aí. Você não tem noção, amados. Ano passado, sem atendimento, sem consultas. Fiz cerca de 100 consultas. Vocês não têm noção de quantas coisas. Quantas coisas que estavam lá no passado. Um abuso, uma violência, uma ausência de pai, de mãe. Necessidades físicas. Repito, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades físicas. Aí Jesus ensinou o pão nosso de cada dia. Agora, todos nós temos necessidades. Aí Deus supre, porque Deus supre. Aliás, Filipenses 4,19. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça ou em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Mas interessante que o texto assim, cada uma de vossas necessidades. Porque mesmo que Deus suprisse todas de uma vez, acho que todas de uma vez estão no céu, né? A gente vai e entra em outra necessidade. Porque se a gente parar para pensar, a maioria das nossas necessidades nós mesmos criamos, as provocamos. É que nem um pregador disse uma vez, eu nunca mais esqueci: Deus prova, o diabo tenta, Deus prova. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. O diabo nos tenta para tirar o pior de nós. O diabo não prova e Deus também não tenta. Pastor, a minha Bíblia aqui, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, bota lá, Natan. Está escrito assim, que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. Deixa eu dizer que a revista corrigida aí, essa versão está precipitada. O original, corrigido depois para a revista atualizada, pode botar na atualizada, vai dizer, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Porque a mesma escritura, tanto na revista corrigida como na atualizada, lá no livro de Tiago, capítulo 1, pode botar, meu filho, versículo 12 ou 13, diz que Deus, ele, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida na qual prometeu aos que o amam. 13, meu filho. Diz que Natan está com sono. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém o quê? A ninguém tenta. Pronto. Agora eu vi um pregador, repito, ou termino de falar o que eu comecei, que disse que Deus nos prova, é verdade. Agora muitas provações nossas são nós que entramos.
O terceiro X? É verdade. O bichinho danado para entrar em provação igual crente. Crente parece que se Deus não provar ele, ele entra numa provação. Ele cria ele inventa uma provação para ele. É verdade ou mentira, irmãos? Mas seja lá o que for, Deus supre as nossas necessidades. Cada uma de nossas necessidades. Aí a gente vai e entra em outra. Aí Deus está lá falando com Jesus, o Espírito Santo está lá. É outra necessidade que ele criou para ele, a gente vai lá. De novo, suprir, resolver, responder, atuar na vida dele, porque Deus tem um amor extremo por nós. Livro de Salmo 23, 1, depois você bota 2 Coríntios 9, 8. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pastor original, como é que é? O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Ah, Senhor, mas tem teólogos que diz que o Senhor é meu pastor e não terei falta de mais nada, porque Ele é meu pastor, seja lá como for. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Ele me basta. Como Ele diz, a minha graça te basta. 2 Coríntios 8, 9, Natan. Paulo escrevendo diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de terdes sempre em tudo ampla suficiência, superabundez para toda boa obra. Oh, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Quinto lugar, súplica. Dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí Jesus ensina dentro dessa oração que tem petição sim. Ah, pastor, o senhor não quis dizer que pedir para mim é errado? Não quis dizer isso. Eu quis dizer que só pedir por você é errado. Que a oração tem 5 partes, já falamos aqui 2 vezes. Amém? Mas nós precisamos pedir sim, para que Deus nos dê o que precisamos. Sim. Aliás, irmãos, um passeio rapidinho mesmo. Falta 15 minutos. Primeira menção direta da oração, livro de Gênesis. Lá em Gênesis, a oração nós temos ela. Eu tenho algumas dezenas de versículos memorizados de cor da oração, de Gênesis a Apocalipse. Salmo então, que é um inário em forma de oração, ou oração em forma de inário, de hinos. A primeira menção direta está em Gênesis 4, 26. E de Sete nasceu-lhes Enos. E a partir daí se começou a invocar, a orar, a suplicar o nome do Senhor. Eita! A partir daí começa a prática, vamos falar assim, oficial da oração. Aí, segundo de Crônicas 7,14, esse todos conhecem, né? Segundo de Crônicas 7,14, meu filho. Diz assim, se meu povo, você é povo de Deus, que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome de Deus, se humilhar e orar, e me buscar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e orar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, eu não tenho a minha dúvida, eu sei que as minhas verdades são relativas, as suas também são, só Deus é verdade absoluta. Eu sei que a minha opinião vale mais para mim mesmo, já falei isso aqui hoje pela manhã, mas eu não tenho dúvida que a nossa terra está ferida, porque a igreja tem orado muito pouco. Se a sua terra está ferida, e você tem terra como desde a sua casa até a sua nação, está ferida, precisa ser sarada, ore mais. Ore mais. Mas muito mais. Bom, vamos lá. Com todo amor e carinho ao município, nossa cidade vizinha, São Gonçalo, é a cidade
que tem o maior número de crentes, de igrejas, de denominações evangélicas, protestantes, da América Latina toda. Do México para baixo até Chile, Argentina, passando pelo Brasil todo, nenhuma cidade, nenhum município, você pesquisa, tem mais igrejas, tem mais crentes do que São Gonçalo. Mas, no entanto, São Gonçalo é uma das cidades mais violentas do mundo. Não é da América Latina, não. Não é das 3 Américas, não. É do mundo. Alguma coisa está acontecendo de errado. Ou a igreja não está sendo sal da terra, Mateus 5,13. Ou a igreja não está sendo luz do mundo, Mateus 5,14. Ou a igreja não está orando para Deus sarar a sua terra. Os cultos de oração, 40 anos de cristão. Pastor Marinho deve ter uns 70, mais ou menos, só de cristão. Hoje ele está orlando uns 60. Tânia, então, nem se fala, vou poupar minha esposa. 40 anos de cristianismo. Bom, eu lembro que a igreja, os cultos de oração nunca foram tão cheios assim. Agora, sem saudosismo, irmãos, nunca foram tão vazios como tem sido. Nunca foram. Vigília era vigília e orava-se a noite toda. Hoje vigília é cantata, porque é cantoria a noite toda. E às vezes tem palavra, mas oração. Primeiro tiraram o nome vigília de oração, botaram só vigília. Depois era vigília de oração, depois botaram só vigília. Antigamente você vai ter vigília de oração. Depois de uns anos, vai ter vigília. Aí depois inventaram, vai ter uma mini vigília. Aí acabou de acabar. Verdade ou mentira? Os mais antigos aqui, onde concordar comigo? Porque é mais pura verdade. Nós precisamos orar mais. Vamos lá, Natan. Oração individual, Mateus 6,6. Se tu, quando orares, entra em teu quarto e fechada a porta a teu pai, orarás a teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Te recompensará. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus diz assim, olha, contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre, nunca esmorecer. É parecido com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aí Paulo também diz em Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por qual causa ou por quais causas você tem se colocado de joelhos diante do Pai? Precisamos voltar a orar. A Bíblia começa com oração e termina no capítulo 22 com oração, lá pelo versículo 17, Natan. A Bíblia começa e termina com oração, e toda ela nos ensina a orar. Por que a igreja está parando de orar, está deixando de orar? Por que não se paga mais preço de oração? Eu notei aqui, eu não sei se o tempo vai dar, mas eu vou resumir. Eu botei hoje no grupo um vídeo, eu não sei quem viu, quem não viu, veja. Um cientista falando sobre o poder da oração, é ciência, não é religião, no nosso lobo pré-frontal. Ele é mais regado com sangue, quanto mais oramos. A oração tem mais poder no nosso lobo pré-frontal do que o exercício físico. Oração. Interessante, irmãos, aqui para nós, amém que a ciência está provando oração terapia, amém que a ciência está provando palavra terapia, mas quem já praticava a prática da oração e a prática da leitura da palavra já sabia que era terapêutica, já sabia que vivia bem. E a cientista diz que antes de qualquer decisão, a oração é fundamental. Mas posso falar uma coisa? Ele é cientista, eu sou pastor e teólogo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de qualquer decisão, durante qualquer decisão, depois de qualquer decisão, antes, durante, depois, oração sempre. Oração sempre.
Dizia nossas irmãs antigas: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder, dizia as nossas irmãzinhas do coque, as nossas irmãzinhas do joelho com calo, as nossas irmãzinhas de oração. Ouvi as irmãs diziam assim: olha, a oração move a mão de Deus que move o mundo. A oração move a mão de Deus que move tudo. Tem uma outra frase famosa da antiga, né? A oração é a chave de Deus. Perdão, que abre portas. É a oração. Eita, eu não gosto de ser muito pessoal, não. Tá? Eu gosto de ser mais bíblico do que pessoal. Aliás, um dia desses botaram um vídeo aí, né? Eu botei assim, olha, muita bobageira, uma irmã na igreja lá, falando que tem fofoqueira, que ela, se eu pegar, ela ameaçou até de pegar. Quem viu esse vídeo sabe, né? Irmã desse tamanho. Se eu pegar, imagina, se pegasse mesmo, coitada da irmã. A tal dita fofoqueira. Aí eu botei assim, irmãos, olha, aonde falta Bíblia, sobra a encheção de linguiça. Pode acreditar. Aonde falta a palavra de Deus, sobra essas bobageiras, esses besteroides, conforme nós temos visto aí, principalmente nos cultos do reteté. Porque falta palavra, falta conhecimento. E conhecimento, como falamos, paga-se um preço. Amém. Louvado seja Deus. Último lugar. E é antepenúltimo lugar. Mas vamos tentar. Vamos correr. Arrependimento, né? É o outro elemento. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Só pede perdão a Deus sinceramente quem sinceramente está arrependido. E deixa eu falar outra coisa, que o arrependimento não faz sentido se a gente não mudar. Isso cantava a poetisa, né? E é verdade. Porque arrependimento é mudança de mente e de atitude. É uma metamorfose. Aliás, é uma metanoia, né? Aliás, primeira mensagem de João Batista, Natan, Mateus 3, 1 e 2. Primeira mensagem de JB, o pregador esquecido. O pregador esquisito. O pastor do deserto. JB, o primo de Jesus Cristo, 6 meses mais velho, ele começou pregando assim, olha, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, olha a pregação dele, hermenêutica, aliás, homilética, é ciência e arte de como preparar e pregar sermões, né? Aí fala acerca do título. Título é o que dá nome à mensagem. Então, se hoje nós homiletas pudéssemos dar título à mensagem de João Batista, seria arrependei-vos. Para não ficar uma palavra só, sem arrependimento não há perdão e sem perdão não há salvação. Pronto. Ele começa dizendo assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas aí tá bom, capítulo 3, João Batista, no final, o batismo de Jesus. Capítulo 4, Jesus no deserto inicia o ministério. Inicia o ministério. Aí, Natan, capítulo 4, lá pelo versículo, eu notei aqui, porque esse eu não memorizei, 17, Mateus 4, 17, Jesus começa a pregar. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, igualzinho o primo dele, mesma mensagem. Hoje as mensagens quais são? Hoje quais são as mensagens? Você vai comer o melhor desta terra! Esse que eu vejo uma chave é carro, escritório, empresa, casa, mansão, beira-mar. Hoje as mensagens são antropocêntricas. O homem é o centro. Vitória, vitória, vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não tem um hino que as irmãs cantavam? Aqui não, aqui a gente já falou, tem que passar pelo crivo teológico, os pastores aqui. Aqui não se canta qualquer coisa não.
Vai cantar aqui mel? Vai cantar nada. Não, mas tem que ser fel, tem que ser Bíblia. Tem que passar pelo crivo teológico. Pode não ser fel, mas não vem com esse mel. Amém, amados? Primeira mensagem de Jesus também foi arrependei-vos. E a mensagem de hoje não tem nada contra o pecado, nada contra o arrependimento, não fala não é só você, Deus vai te dar, Deus já fez, o melhor, você. Massageia a alma, o crente, irmãos, as igrejas, as denominações, o ser humano não está precisando de massagista, não. Se precisar de massagista, tem uns grupos aí que tem alguém que vem até em casa fazer massagem. Eles estão precisando de mensageiros. Não é massagista para massagear a sua alma, é mensageiro para despertar, acordar o seu espírito. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque sem arrependimento não há perdão. Foi o título que eu dei para a mensagem de João Batista. Eita! Caiu no céu falar com ele, João Batista, eu estava pregando no dia tal, no mês tal, aniversário da minha filha, cuja são as graças dela, 32 anos, nem parece, né? Parece ter bem mais. E eu preguei lá e falei que o título da sua mensagem poderia ser: sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há salvação. Em último lugar, a gente precisa terminar. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo não vai dar. Proteção. Pode tentar na oração, não nos deixe cair em tentação. Proteção. Não nos deixe cair, nos proteja. Também quando está caminhando com alguém, com Tânia então, meu Deus do céu. Esse é um dos motivos que eu ando com Tânia, mesmo depois de velho, 36 anos de casamento. Mesmo brigado, tá? De vez em nunca a gente tem um desentendimentozinho, bobo. Às vezes até mais causado por mim mesmo. A gente faz questão de andar de mão dada. Mas um dos motivos, sabe qual é? Que o Tânia não olha muito pro chão, ela tropeça. Aí eu tô lá para segurá-la. Aí vem, puxo, traz ela de volta. Sabe quando a gente estava andando de bike uma vez, não tinha como, eu orientando, Tânia, eu pedalo desde bebê, velocípede, eu já dava cavalo de pau, rodada. E Tânia, deixa que quem sabe sou eu. Eu falei, então tá bom. Fui na frente, André, ela veio, daqui a pouco só ouço um barulhão. Blá, 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 blá. Olhei para trás, misturou pé com cabeça, o corpo estendido no chão, parei tudo, e vi um casal andando, caminhando, então se exercitando. Juntei Tânia, montei a toda de novo, falei, agora vamos tentar recomeçar, que a vida é um cair e levantar, né? Mas Deus nos protege. Eu amo o salmo para proteção, para mim não tem melhor do que o salmo 121. Bota aí, meu filho, vou ler o todo. Falta 2 minutinhos, vou fazer o fechamento com o último toque. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Viu? Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Eu botei aqui, rapidinho para fechar. Eu botei aqui, o Senhor nos guarda. Está tudo ali no texto que lemos. Fisicamente. O Senhor nos guarda externamente. O Senhor nos guarda internamente. O Senhor nos guarda emocionalmente. O Senhor nos guarda nossa alma, não está escrito ali? Emocionalmente. O Senhor nos guarda constantemente. E por último aqui, o Senhor nos guarda eternamente, que é para todo sempre. Amém? Último lugar, eu termino. E pode acreditar em mim. Quando eu digo que estou terminando, vocês sabem que eu estou.
Porque dificilmente você pode acreditar num pregador que diz que está terminando. Ele vai levar mais meia hora. Amém? Último lugar, livramento. Volta lá, meu filho, na oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu oro todos os dias essa oração. Livra-nos. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, eu acrescento assim, e nos liberte de todo o mal. Porque livra-nos, não deixe que o mal entre de fora para dentro de nós. Mas nos liberte, tira o mal que já está dentro de nós para fora. Eita, deu para pegar? Pegou a visão? Então, 2 Coríntios 1,10, eu fecho a Bíblia e termino nesta hora em nome de Jesus. Leio somente esse texto. O qual nos livrou. Eita, só quem sabe, sabe. Da onde saímos, da onde viemos, da onde Deus nos tirou. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, Ele nos livrou, irmão Edson. Ele tem nos livrado, amados, e nos livrará. Glória a Deus. E nos livrará continuamente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém.